pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui novamente para a gente ter uma conversa bacana sobre o nosso objeto de conhecimento, ok? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, certo? Sobre análise linguística, no caso tendo como objeto de conhecimento sinonímia, antonímia, polissemia e ambiguidade. Relembrando tais conceitos. O que é sinonímia? Sinônimo é a relação de semelhança que as palavras estabelecem de acordo com o contexto. A sinonímia ela pode ser perfeita quando os seus significados elas são iguais e ela pode ser imperfeita quando os seus significados são parecidos e dependendo do contexto, galera, esse significado ele pode mudar. E antonímia, antônimo, né? A própria palavra nos remete a pensar em significados contrários. Então, antonímia é a relação de contradição estabelecida pelo sentido das palavras. E a polissemia é os diversos significados que uma palavra pode ter, dependendo do conceito na qual é empregada. E ambiguidade? Ambiguidade é quando você emprega uma palavra e essa palavra ela pode fazer com que você tenha interpretações variadas em uma única frase, tá? Essa ambiguidade ela pode ser proposital ou não, tá? Então, a ambiguidade é quando aquela palavra ela é usada que faz com que você não entenda realmente qual a interpretação correta. A sua interpretação ela fica confusa, né? Não sabe realmente a quem vai se referir a palavra empregada. Então, nós temos aqui, né, uma imagem bem bacana, ok? Essa imagem aqui é um anúncio publicitário. O que é um anúncio publicitário? É um anúncio que tem a intenção de divulgar um serviço, um produto, ok? Vem com a linguagem mista. O que é a linguagem mista? A mistura, né, da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E o que seria essa linguagem verbal e a linguagem não verbal? Bom, gente, a linguagem verbal é a escrita, são as letras que há na imagem. E a não verbal são as imagens contidas nela. Então, prestemos atenção aqui nessa frase, nós vamos nos deter aqui, ó, nesse trocadilhozinho tão perto, tão longe. O que é que nós vamos fazer com essas palavrinhas aqui? Então, vamos para o próximo slide que já já vamos saber. Então, quando você for ler um texto, que esse texto for um anúncio publicitário, for uma tirinha, enfim, um texto em que você tenha nele a predominância maior da linguagem não verbal, que no caso é imagem, né? Você tem que ter o cuidado de interpretá-la na íntegra. Tem que prestar atenção nas imagens, também nos textos, porque elas se relacionam, ok? Então, o que vai estar na imagem também, de certa forma, vai fazer parte da mensagem que o texto quer repassar, ok? Então, a primeira questão, o que é que a primeira questão está nos indagando a respeito do nosso texto? O texto faz parte de um DVD-ROM da Fundação Telefônica. A quem se destinam os serviços da Telefônica? Então, a quem se destina, né, os serviços da Telefônica? Então, pela própria imagem, né, algumas pistas aqui nos remetem a entender, né, que é um serviço de telecomunicação prestado à sociedade. Então, essa fundação telefônica, né, ela presta um serviço de telefonia, às empresas de telecomunicações e também à sociedade, ok? Então, se dirigem, né, são as pessoas, são as empresas nas quais os serviços de telefonia são destinados. E aqui vamos para a questão 2. Observe o slogan, tão longe, tão perto. Considerando a finalidade do anúncio, responda que efeito de sentido produz. Então, a primeira coisa que ele pergunta, que ele quer que você observe também, é para você considerar a finalidade do anúncio. Então, qual é a finalidade do anúncio? Divulgar um serviço de telefonia. Então, a finalidade é essa, ok? Aí ele nos pergunta, que efeito de sentido essa palavra, esse trocadilho, que é o slogan,
da propaganda, ele produz. No caso, essa palavra, né, esse slogan aqui, ele quer nos mostrar que as palavras ela vêm fazer referência a diminuir a distância entre as pessoas, certo? Quando ele diz tão perto e tão longe, ele fala na intenção de diminuir as distâncias, fazendo uso, no caso, dos serviços de telefonia. Então, esse é o sentido produzido pelo slogan tão perto e tão longe. No caso, diminuir a distância entre as pessoas. Vejam, percebam ainda que perto e longe, elas são palavras de sentidos contrários, né? São palavras antônimas. Logo, estabelece uma relação de antonímia. Lembrando que palavras antônimas são palavras de sentidos contrários, ok? Passemos para o próximo slide, né? Aliás, para o que nós já estávamos. Aqui eu coloquei outros exemplos de antonímia. No caso feia e bonita, nós temos o caso de antonímia. Solteiros e casados, também outro caso de antonímia. Então, nesse slide aqui, no texto, nós percebemos, né, a relação semântica de antonímia, palavras com significados opostos. Nesse outro slide, esse outro gênero textual aqui, nós temos um e-mail, né? É um tipo de carta, só que uma carta eletrônica, né? O e-mail hoje em dia é mais usado. As cartas pessoais, elas não são mais usadas como o e-mail é. Porque o e-mail, qual é a função do e-mail? Transmitir uma mensagem em tempo real. Você coloca aqui sua mensagem para quem você quer, né, dirigir rapidamente o destinatário recebe, né, a mensagem. O remetente aqui em tempo real envia o destinatário lá do outro lado do mundo, ele recebe a mensagem repassada por meio dessa carta eletrônica, que no caso é um e-mail. Então, no e-mail, o colega passou, né, um e-mail para outro dizendo assim: Carol, sou sua amiga e por isso mesmo estou te escrevendo. Quando saímos ontem, achei seu irmão um chato. Quem ele pensa que é para me chamar de menina, garota, criança e jovem na frente de todo mundo? Ele tem apenas 5 anos mais que você. E se acha, né? Pessoal, percebam a linguagem dessa carta, desse e-mail eletrônico, desse correio eletrônico aqui. Vocês estão percebendo que essa linguagem aqui, ela está sendo usada, né, de acordo com o contexto. Qual é o contexto? Duas pessoas próximas, certo? É um diálogo informal. Então, essa linguagem que é muito utilizada hoje em dia, né, o internetês, a linguagem da internet, em que as pessoas se comunicam via WhatsApp, via mensagem, Telegram, enfim. Essa linguagem aqui, de acordo com o contexto e com o ambiente em que é escrita as mensagens, elas não são consideradas mensagens erradas. Por quê? Porque de acordo com o contexto que você está vivenciando, com o contexto que você está dialogando, ou até mesmo escrevendo, a linguagem, nesse momento aqui, ela não está sendo empregada de forma errada. Por quê? Porque é a linguagem própria da internet. Agora, se você for escrever uma reportagem, se você for escrever uma notícia, como nós já vimos em aulas anteriores, aí a linguagem ela muda. Porque você não vai colocar a pessoalidade aqui, no caso na notícia e no jornal. Mas já uma carta que aqui nós percebemos que é uma carta pessoal, mesmo e-mail eletrônico, a gente percebe que o uso da linguagem informal, né, ela pode ser considerada assim, tendo em vista as características, o momento, o contexto da escrita, ok? Então, passamos adiante. Vamos entender aquela conversa da amiga com Carol. Os substantivos, lembrando que substantivos são palavras que servem para nomear, né, as palavras. Então, os substantivos que há lá, Carol, mulher, menina, garota, jovem, embora apresentem pequenas diferenças semânticas entre si, tem ao menos um ponto em comum. Qual deles? Qual é esse ponto comum?
que todas essas palavras aqui, certo? Está sendo dirigida a uma única pessoa. Essas palavras aqui, elas possuem semelhança, sim, né, a uma pessoa do gênero feminino. Então, há uma relação de semelhança entre essas palavras, ok? Desses substantivos, quais são geralmente usados para designar mulheres de pouca idade? Aí nós já vamos atentar para o contexto, porque apesar de serem, né, palavras que são sinônimas, tem uma relação de sentido, né? Dependendo do contexto, nem todas essas palavras aqui podem ser usadas. Por quê? Porque uma mulher de pouca idade, mulheres de pouca idade, a palavra que mais vai se aproximar seria jovem, ok? Porque é uma mulher, né? No sentido aqui de idade, né? Da idade um pouco diferente das demais e de pouca idade. Aqui, a que mais se encaixa seria jovem, ok? As palavras citadas na questão 1 estabelecem relação de sinonímia, né? Ambas designam, faz referência a uma pessoa do sexo feminino, mulher, menina, garota e jovem.